Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu, o Senhor, eu sou o Senhor, e não há outro. Amém? E em Gênesis 1, como o Henrique, Henrique trouxe, confirmando a palavra que Deus me deu em casa. Gênesis 1, vou ler novamente aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, o Espírito de quem? Igreja? De Deus, se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Podeis assentar? Eu pedi a Deus uma palavra em casa. Eu acordei de manhã com uma visão. E eu falei: Senhor, de novo? Deus me mostrou, missionária Eliane, um varão conhecido meu, cristão, e ele estava sentado em uma mesa, e a sua esposa estava do outro lado, e ele tomava vinho com ela. Ele enchia um copo de vinho com ela, botava vinho para ela, botava vinho para ele. E eu acordei com essa visão. Eu falei: Senhor, de novo? Eu não aguento mais pregar que beber é pecado. E ontem teve a consagração, e hoje eu acordo com isso. E eu falei: Senhor, e ainda o Senhor ainda me mostra conhecido. Quem estava aqui, acho que semana passada, não sei se foi quinta-feira, acho que foi na quinta-feira, Deus me mostrou uma varoa que há 4 anos, como eu falo aqui, eu posso dar o testemunho, Henrique, mas eu não posso dar nomes e endereço. Eu posso dar o testemunho para edificar vidas, mas sem nome e endereço. Então, uma varoa que eu já fala comigo, meu esposo bebe, meu esposo bebe, meu esposo bebe. E eu falando, e ele começou a manifestar. Era levita, baterista da casa do Senhor. Só ele tocava a bateria, a presença de Deus já invadia o ambiente. E Satanás trouxe uma mulher, e ele caiu com a mulher, só que a mulher mexia com babado. E aí ele começou, ele gostava de tomar uma cerveja, apesar de ser cristão. E através daquela obra de feitiçaria, ele veio se tornar alcoólatra. E hoje ele está manifestando fora da casa do Senhor. Satanás só precisa de uma brechinha. E ela há 4 anos. E eu fiz um jejum, E Deus me deu uma lista enorme, um jejum de 7 dias, E eu abria meia-noite, entregava meio-dia. E Deus me deu uma lista grande, e eu orava um por um. Eu ficava mais de 1 hora no meu quarto, porque a lista todos eu tinha um número no zap. E eu só não orava na hora de abrir, mas na hora de entregar eu orava com 1 por 1. Então eu pingava só no meu quarto. E no primeiro dia, a mãe dessa menina me ligou. Ela me ligou, e eu orando, eu parava e falava: tô orando. E a pessoa me ligando, eu te desligava e botava: tô orando. E aí eu entendi que era para acrescentar o nome deles. Daqui a pouco o esposo dela me ligou e pediu minha ajuda. Eu não consigo mais parar de beber. Incluí o nome dele também, comecei a orar. E depois ela me ligou e falou: pô, Vitória, ele largou a amante, parou de beber, voltou para a igreja. Aí eu entrei semana passada, Fabiano, no quarto, Não, eu estava vendo meu filme, já no finalzinho do filme, que a gente vai descobrir, quem era o assassino, que eu gosto de filme de investigação. Aí me ligou. Ora agora comigo. Falei: vou orar. Aí fui pro quarto, desliguei a TV, fui pro quarto, orei pelo telefone. Só que quando eu entrei no meu quarto, isso semana passada, assim que eu entrei, Deus me mostrou ela bebendo. Aí eu falei: deve ser coisa da minha cabeça. A pessoa está falando que o marido era alcoólatra, me pediu ajuda, Deus deu vitória. Como é que Deus está me
me mostrando ela bebendo. Deve ser coisa da minha cabeça, que a gente imagina coisa. Tem coisa que é da nossa cabeça, não é Deus. Aí acabei de orar, João Levi, e falei: varão, agora me conta o que aconteceu. Aí nesse me conta, ela falou: teve uma bênção. Passamos um ano novo na igreja, que lá tem culto dia 31 para o dia 1º, meia-noite estávamos orando na igreja. Mas no dia 2 fomos visitar um parente. E o parente bebe. E o parente deu um copinho de cerveja. E ele não disse não. Daqui a pouco ele comeu. Aí ela foi e falou: aí eu bebi. Só uns duas tacinhas de vinho. Aí eu falei: caramba. Aí eu falei: mas eu não te falei, varão, que se teu marido beber, ele vai manifestar. E ele está manifestando legião. É uma brechinha que Satanás tem pedido. E ela falou: a gente bebeu cerveja lá, eu bebi minhas 2 tacinhas. Dentro do carro ele já começou a ficar estranho. Me levou em casa e sumiu. Falei: eu vou orar contigo, mas pelo amor de Deus, põe de uma vez na tua cabeça. Satanás tem um prato para cada um de nós. E os pratos às vezes são diferentes. Ele só precisa que a gente coma esse prato. Eu vou voltar a orar, mas pelo amor de Deus. Aí veja, isso semana passada. Aí ontem teve a consagração, uma bênção. Aí hoje, Deus me mostra em visão um homem casado, cristão, botando vinho, bebendo um copinho de vinho com a sua esposa. Mas olha que detalhe, a esposa é alcoólatra. A esposa não é cristã. Ele é cristão, Fabiano. Mas no momento em que ela estava boa, ele acha que ela pode beber. Aí eu falando: Senhor, não aguento mais beber. Quem me conhece, vocês que estão chegando agora, não se assustem. Mas eu vivo muito na transparência. Se alguém for morto lá na rua, vocês verem um corpo e falar: foi a pastora Márcia que matou, pode vir me perguntar, que se eu tiver matado, eu falar: varão, matei. Provavelmente não com má intenção, porque graças a Deus eu acho que eu tenho um coração bom. Por acidente, mas eu vou falar a verdade para você. Vou falar: eu errei, eu fiz, eu vou falar. Então não se assuste da maneira que eu prego, mas eu só sei pregar assim, na transparência. Semana, na quarta, quinta-feira da campanha de sangue, pregou o pastor Ricardo, que é do projeto Favela para Cristo, amigo meu, lá dentro da Vila Aliança. Ele tem um projeto com crianças. A igreja dele é lotada de crianças, mais de 100 e poucas crianças. Ele trabalha com mães que são usuárias de drogas. É um projeto muito bonito, que de anos lá, né? Muito lindo. Eu chamei ele para pregar aqui, ele veio e pregou. E quando a gente estava ali fora, vocês vão entender. Ele falou assim: elas são gêmeas? Eu falei: são. Aí ele falou: eu era gêmeo. Aí ficamos conversando ali. Ele falou: pastora, sabia que Satanás tem uma fúria nos gêmeos? Vocês vão entender o que eu falar. Eu falei: pastor, é. Aí eu fiquei, ele falando. Aí depois Deus confirmou. Aí o YouTube me mandou um vídeo de um gêmeo que se afogou e o outro estava com ele entrando no mar. No mesmo momento, os dois se afogaram na mesma praia. No mesmo momento eu falei: pô, isso aí que ele falou é sério. Aí Deus me trouxe a lembrança que a minha filha Esther era gêmea. Só que no parto eu perdi uma e ficou a outra. E a minha filha, ela só está viva porque eu estou na presença do Senhor. Aí hoje, Fabiano, eu só sei pregar assim. Me vem ela disfarçando, Henrique. Só que Deus revela, não adianta, meu. Deus revela. Aí estou eu olhando. Daqui a pouco eu peguei a roupa para lavar, que eu lavo roupa todo dia. Tá aqui. Ficou com um bico enorme, que ela adora essa calça. Tá cheirando a cerveja, gente. Falei: acabou, vou nem lavar. Vou levar com cerveja mesmo para orar no cesto de oração. Aí ela: tu vai lavar com a minha identidade. Eu: vai com identidade de tudo. Eu não vou lavar e vai mofar. Sabe por quê?
Porque a minha filha era levita da casa do Senhor. Vocês podem ouvir pastores endemoniados falando do altar para vocês que beber não é pecado, mas vocês nunca vão ouvir de mim que beber não é pecado, porque eu venho para um lar destruído pela bebida. Eu fui criada pelas ruas porque alguém ofereceu um copo de cerveja para minha mãe, e a minha mãe se tornou alcoólatra. Então minha mãe bebia, minha mãe manifestava, e eu tinha que ficar pela rua. Eu tenho cicatrizes no corpo, porque toda vez que ela manifestava, o demônio tentava me matar. Então vocês nunca vão ouvir de mim que beber não é pecado. Beber é pecado. Quer saber se é pecado? Vão na Vila Aliança comigo, porque eu entro dentro dos barracos, as crianças na rua, e os pais drogados, os pais bêbados. Para a igreja de dizer que beber não é pecado. Crianças vão na minha porta, vai buscar pai bêbado, mãe bêbada. Eu com 15 anos eu odiava minha mãe, porque eu morava na rua e ela era uma alcoólatra. Eu queria estar dentro de casa, mas eu não podia, porque toda vez que ela bebia, ela manifestava Maria Mulambo, tranca a rua, e eles ficavam tentando me matar. Beber é pecado. Beber tem destruído família, beber tem acabado com o ministério, igrejas têm se fechado, porque pastores que abriram um comércio e não uma igreja têm falado que você pode beber. Dou minha cara a tapa se esses pastores que vão falar para você pode beber um copinho de vinho, irmão. Quando o teu filho começar a beber, quando a tua mulher começar a beber, quando teu marido estiver bebendo, eles não fazem, Tayane, visita no lar. Porque quem conhece realidade de famílias destruídas não vai te dizer que beber não é pecado. A minha filha, ela fora da igreja, cara, eu tenho um orgulho da minha filha. Minha filha tinha 8 anos, ela falou, começou a fazer umas pulseirinhas, sentava na calçada, eu ficava com medo dos outros levar ela. E os outros achou bonitinho, seu Roberto, começou a comprar. Então eu posso te dizer, Maria, que a minha filha começou a trabalhar com 8 anos e trabalha até hoje. Com 15 estava trabalhando em lanchonete, restaurante. Ontem de manhã ela veio com R$100, porque eu falei, filha, eu preciso de ajuda. O aluguel da igreja é 1.100, nós não temos dinheiro. Você tem como ajudar a voltar a dizimar, porque ela tinha parado. Ela pega lá os R$100, ela ainda brinca, eu falo, ó, esse dízimo aí tá desfalcado, que eu sei que tu ganha quase uns 2.000, né? Tá dando metade do dízimo. Aí ela brinca. Semana passada a pastora Jéssica me entregou uma visão, falei, varão, isso é de Deus. Que ela falou, pastora, Deus me mostrou um cara que está desviado da casa do Senhor. E ele estava com um saco preto dentro de um bar. E quando eu abri o saco estava cheio de envelope de dízimo, de oferta. E ele falava, não, vou ajudar aqui nesse bar, porque esse bar é do meu amigo e o bar está fechando. E eu falava, varão, não faz isso não, a igreja está precisando. Ou seja, nós deixamos às vezes de dizimar, de ofertar, para às vezes ajudar uma pessoa que está bebendo. Você sabia disso? Às vezes as pessoas batem aqui na porta da igreja ou lá na porta da minha casa pedindo dinheiro que é para comida, mas eu sei que é para droga. Outro dia, anos que eu sou ruim com o tempo, mas isso já tem uns anos, os rapazes da Boca de Fumo mandaram um radinho na minha porta para falar. Na época eu era missionária, falou missionária, estão pegando alimento aqui, e na época eu congregava na outra igreja, foram lá falar com o meu pastor, e estão trocando por comida, a comida por drogas, da própria boca. Sabe por quê? Porque o alcoólatra, ele não sabe que ele está alcoólatra. Ele só vai ser curado quando ele bater no peito e falar, eu sou alcoólatra, eu estou doente, eu preciso de ajuda. Enquanto ele não admitir que está doente, ele vai continuar bebendo achando que está tudo bem, é igual o câncer. Começa a sentir as dores, né? Aí em vez de correr para o médico, aí o médico fala, tá pequenininho, dá para arrancar. A gente fica fingindo que não está acontecendo nada, aí daqui a pouco o médico fala, ih, já criou raiz. Vício de droga, de bebida, vício da mentira, prostituição.
já criou raiz, agora só Jesus. Só o médico dos médicos vai dar jeito. Palavra que Deus me deu em Gênesis, que Deus criou a terra. E lá em Isaías fala que a estabeleceu para que houvesse vida. Ele não nos criou sem propósito. Ele não criou a terra vazia. Já perguntou para Deus: Senhor, qual o meu propósito de vida? Para que você me chamou? E o pastor de vocês não está aqui, quem é visitante não sabe, mas o pastor ele trabalha de plantão. E às vezes o plantão dele cai em culto. Então, quinta-feira também ele não vai estar, só vai estar domingo que vem, quinta-feira que vem. E eu falando com ele, eu falei: João, Deus confirma tanto, que eu entrei no Facebook e tem uma brincadeira lá que fala assim, você bota o nome, né? Aí tá assim, como você vai ficar. Eu acho essa coisa mais idiota. Eu respeito quem brinca essa brincadeira, mas eu acho isso muito idiotinha. Porque é tipo coisa de cigano, né? Lê minha mão aí. Você bota o teu nome, aí a frase é: como você vai ficar o ano de 2021? Aí a minha filha foi lá e botou. Sabe o que o Face falou? Que ela ia ficar bêbado, ainda no masculino. Bêbado, o ano inteiro. Aí 43 comentários. Imagina uma mãe. Li todos os 43. Stephanie, desde que eu te conheço. Sabe quem é a Stephanie, Tayane? Minha filha, além de quase morrer, era gêmea, uma foi, outra ficou. Aos 5 anos, Satanás tentou matar ela. E eu entrei na igreja como visitante. E o profeta, que não conhecia nada da minha vida, falou: Deus hoje está cortando um laço. Eu me assustei, porque eu não tinha falado com ninguém. Que eu tinha visto a minha filha atravessando a rua e um carro matava ela atropelada. Eu não falava nem comigo mesmo. E eu assustada, porque eu não era crente. Eu só agarrava a mão dela desesperada quando vi um carro. Aí veio um estranho e fala: eu vi tua filha indo pra rua. Um carro vinha, eu vi um monte de sangue. Eu falei: quem é esse homem? Como é que ele sabe? Eu não era crente. Deus manda te dizer que hoje está cortando um laço. Eu falei: Deus existe. Deus corta laço quando a gente entra dentro da igreja. Porque Deus estabeleceu a terra para que ela tivesse forma e não fosse vazia. Aí com 17 anos, eu missionária, não, ainda era membro, depois fui já missionária, pregando, Fabiano, pelas igrejas, tocava nas pessoas sendo batizadas. Eu acho que Deus me usa pouco hoje, porque a forma como Ele usava, eu estou falando, eu quero mesmo, que me quero de volta. Deus me usando no profundo nas igrejas. O pessoal ria quando eu chegava, cheia da presença de Deus. Aí tô orando de madrugada, porque ela arrumou um trabalho de madrugada, tinha que chegar meia-noite, chegava 2, 3, 5 horas da manhã. Aí Deus guarda. Aí Deus falou um dia no meu ouvido: para de me pedir para guardar. As lágrimas começaram a descer na hora. Acordei cedo, estou tomando meu café da manhã. Aí vem ela: mãe, 17 anos, posso viajar? É época de carnaval. Dizem que crente pode pular carnaval. Se eu te falar a quantidade de demônio que fica lá pulando junto com os crentes. Aí eu falei: filha, tu vai pular carnaval mesmo? Porque eu estava orando pela tua vida de madrugada e Deus falou para eu parar de pedir para te guardar. Eu admiro a minha filha, porque mesmo pecando, ela sabe que Deus existe. Ela parou, mas foi 10 minutos de temor. 5 de tremor, 5 de temor. Aí falou: vou. Falei: amém, pode ir. Tem certeza? Pode ir. Falei com o tio dela, meu irmão. Aí ele: a gente vai levar ela no ônibus. Vamos botar a mala dela dentro do ônibus, que eu quero ver até onde essa mentira prevalece. Falei: Silvio, não. Porque Deus hoje está dando um basta. Eu estou há 1 ano orando. 1 ano que eu estava entregando para ela: filha, vai acontecer alguma coisa. Eu estava orando de madrugada, de tarde. Aí Deus me deu algo, fui lá no quarto, falei assim: Stephanie, Deus manda te dizer que Ele te ama muito.
mas ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Aí de noite teve o culto lá, que a igreja começou no meu quintal. Aí veio um profeta que não nos conhecia, entregou a profecia no profundo para todo mundo. Aí João Levi virou para Stephanie e falou assim: menina, eu não te conheço, mas Deus manda te dizer, sem tirar um ponto, sem tirar uma vírgula, Deus te ama muito, mas Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. O olho da bichinha chega e ficou assim. Passado um ano veio essa: para de me pedir para guardar. Aí ela foi pular carnaval aqui, perto do amigão. E junto com isso, ela encontrou um amigo que estava desviado. E Deus levou ele até lá em casa. E eu falei: fulano, entra, que Deus está mandando orar pela tua vida. Oramos, aí tinha um profeta lá, porque para a glória de Deus ainda existe homens e mulheres de Deus na terra. E ele falou: menina, eu não te conheço, mas eu via você caindo da moto e você não se levantava mais. Aí ele começou a chorar, Fabiano. Ele disse que teve um culto aquela semana dentro da casa da mãe dele. E a varoa falou: filho, eu via você caindo da moto e você não se levantava mais, volta para Jesus. O meu amigo que é profeta entregou a mesma coisa: menina, eu não sei se tu é batizado, mas Deus está mandando tu voltar, volta para Jesus. Aí oramos, ele voltou com a minha filha. Passados uns dias, minha filha se desviou, porque quando você se desvia, tua família se desvia, teus amigos se desviam, quem está olhando para você se desvia. Ela parou, ele parou. Eu falei: agora está chorando, é tua responsabilidade, chora mais, porque somos responsáveis até por quem cai por nossa causa. Quando eu dou um copo de bebida para alguém, essa pessoa se torna alcoólatra, cai, eu sou responsável. Quando eu dou um cigarro de maconha, porque por incrível que pareça, tu acredita que crentes vêm até mim falar: você não entende de droga, um cigarro de maconha não vicia ninguém. Eu falei: então vamos comigo na boca, que eu te mostro lá na boca. A maioria começou com um cigarro de maconha e agora não consegue parar mais. Crente, olha o evangelismo que os crentes estão fazendo. Aí ele se desviou, foi para um lado, ela se desviou, foi para o outro. Adivinha? Semana de carnaval. Ela disse que ia viajar, mas eu sabia que era mentira. Aí Deus resolveu falar que ia levar minha mãe no dia do meu aniversário, 10 de fevereiro, guarda aí, hein? Gosto muito de chocolate. As gêmeas viraram pro João, a Gabriela e a Fabiane: pastor, o aniversário é dia tal, eu gosto de brinco. E aí ele achou engraçado, tô falando aqui. Aí Deus me dá de presente: vou levar sua mãe. Eu: como assim, menina? Orei, já orei 4 vezes, vocês sabem disso, repreendi a morte de novo. Aí ela me liga: cara, minha filha, vocês têm que conhecer um caráter excelente. Mãe, como é que tá minha avó? Eu: como é que tu sabe que a tua avó tá aqui no Oliveira comigo? Como é que sabe? Ela: não, passei em casa. Falei: mas tu não tinha que estar viajando? Não, a gente vai amanhã. Eu: aham. Mentira tem perna curta. Satanás gosta de fazer a gente mentir e depois ele pega, dá um jeito disso se espalhar para nós sermos envergonhados. Falei: ela tá bem. Aí no outro dia, minha mãe volta bem para casa. Estou em casa orando de madrugada, uma agonia, não consigo dormir. Aí bate 2 horas da manhã, meu filho Júnior, Bispo Júnior hoje. O que foi, Júnior? Mãe, o rapaz veio aí na porta dizendo que a Stephanie sofreu um acidente, está ali na frente do amigão ali. Aí eu virei para ele e falei assim: como é que está a perna dela? Aí ele olhou: como é que tu sabe que é a perna? Mas meu filho, ele pergunta e não espera a resposta não, ainda mais porque ele é hiperativo. Aí ele: mãe, a perna dela se acabou, Deus tinha me mostrado em visão, a Stephanie sem perna. Ele falou: mãe, o menino que estava com ela, lembra o menino que eu falei? Que caía da moto? E que viram e voltou, mas resolveu dar uma desviadinha? Pois é,
Ela andando para pular carnaval, imagina quem ela encontrou. Ele. Imagina na moto que ela subiu, dois desviados da igreja com promessa de Satanás, que não é Deus que mata, não é Deus que derruba, é Satanás. Não é Deus que quer matar, é o diabo que quer matar. Deus quer livrar, Deus quer cortar, Deus quer salvar. Deus está falando: vem para o pasto, vem para a minha casa, fica dentro da minha presença, embaixo da minha mão, porque o meu inimigo me odeia e te odeia também, porque tu é meu filho, e Satanás quer matar os meus filhos. É isso que Deus estava falando. Aí ela subiu, seu Valdemir, na moto, os dois levitas, que quando pegava o microfone a glória de Deus descia. O diabo sabe quem é e quem não é. Aí os dois pegaram ali, veio uma moto na contramão, bateu no meio da moto. O rapaz que caía da moto, o cérebro dele esfarelou. E a perna dela foi para tudo quanto é lado. Tu acredita que o celular dela sumiu? O tio dela ligou, a pessoa atendeu. Acredite, quando Satanás vem com fúria sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, nem todo mundo vai chorar conosco. Ainda tinha gente lá catando e roubando o celular, porque o tio dela ligou, o rapaz atendeu. Ele falou: rapaz, isso aí é o celular da minha sobrinha que sofreu um acidente. Ele desligou, tirou o número e roubou o celular. Levou. Nem todo mundo vai chorar contigo. Não se engane. Nem todo mundo que está olhando o que você está passando está orando contigo, está querendo ver a tua vitória. Nem todo mundo se importa. Essa igreja está aberta porque os pastores se importam. Antes de eu sair para cá, deram uma rajada de tiro lá na Vila Aliança. E eu lembrei quando meu filho estava lá. E eu falei: Senhor, guarda. Fiquei orando. Porque tem um monte de mãe orando e tem um monte de filhos lá usando drogas. Jovens de 12, 14 anos, até de 8 anos, sabia? Usando drogas. Ensina o teu caminho, ensina o teu filho o caminho onde ele deve andar. O caminho é Jesus. Se você vem para a igreja, teu filho vem. Se você louva, teu filho louva. Eu fiz uma visita ontem numa casa e o rapaz falou: meu papagaio, ele fala palavrão, sabia? Eu falei: tu fala palavrão? Aí a menina falou, eu falei: não. O papagaio, ele não tem inteligência suficiente para formular frases. Ele repete o que ele ouve. Se o papagaio ouve palavrão, né? Ele vai falar palavrão. E os nossos filhos são assim. Se eu minto, ele mente. Se eu bebo, ele vai achar que beber é legal. Eu fiquei 2 meses no Oliveira, ouvindo todo dia. A perna da minha filha apodreceu. Não vou nem entrar, todo mundo já conhece esse testemunho. Todo dia eu ouvia: não tem jeito. Fedia. Na hora do curativo você tinha que fazer assim, aquele cheiro de carniça que subia. A perna da minha filha, ela anda com as 2 pernas. Não foi amputada, mesmo o médico dizendo que ia. Mas não é porque eu sou bonita, que eu sou bonita. Não é porque eu sou baixinha, Deus gosta dos baixinhos. Tá na Bíblia, hein, irmão? Vamos desviar não, hein? Os menores da casa. Tô brincando. É porque eu botei no meu coração, quando o Espírito Santo fala comigo: é pecado, filha. Eu: é, Jesus. A minha carne grita, mas eu vou me afastando. Tá entendendo, garoto? Porque o meu Deus fala que é pecado. E o pecado, ele gera morte. O pecado, ele me afasta de Deus. Parece brincadeira, mas é fato. Eu já preguei sobre isso. Uma vez Deus me deu, eu tinha que pregar numa igreja e Deus falou: filha, você vai pregar o seguinte: toda vez que alguém faz alguma coisa para me agradar, está depositando num banco no céu. E na hora que essa pessoa precisar, ela tem crédito comigo. Sabe o que Deus falou comigo? Vai me adorar sem perna. Foi assim que Deus me mostrou a Stephanie com uma perna só.
E Deus irado. Eu fiz uma oração, falei, Senhor, ela só tem 17 anos. Leva as minhas 2 pernas, porque Tu conheces o meu coração. Você pode hoje bater no peito e falar, Senhor, Tu conheces o meu coração? Você hoje pode dizer para Deus, Deus, Tu sabe que eu te amo. E Ele olhar e falar, Ele me ama, ela me ama. Eu sou amado. Porque eu fiz essa oração, eu falei, Senhor, Tu conheces meu coração. Leva as minhas 2 pernas, que eu vou te adorar me arrastando. Tu conhece, mas não leva a perna da minha filha, não. Ela só tem 17 anos. Na hora, parecia que eu ia infartar. Toda vez que eu faço uma oração que Deus não quer que eu faça, o coração chega, eu sentia falta de ar, João Levi. Aí minha cunhada chegou, eu falei, eu orei, acho que Deus não gostou. Fui numa consagração, no culto nesse mesmo dia, que ela ficou um dia lá pra mim. Eu vim em casa, fiz uma faxina, limpei, fiquei. Aí a varoa numa oportunidade, às vezes a gente pensa que Deus só vai falar conosco na hora da palavra. Fica quieto, porque às vezes Deus vai falar contigo só na oportunidade.